E hoje à noite, às 21h30, o Sport entra em campo em Maceió, no estádio Rei Pelé, jogo contra o CRB. Essa partida é válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Jogo atrasado, porque na oportunidade as duas equipes, Sport e CRB, estavam envolvidas nas semifinais da Copa do Nordeste. Então o jogo foi adiado e acontece hoje à noite na capital alagoana. Falando do Sport, que vem de 2 vitórias consecutivas, a última muito significativa, fora de casa contra a equipe do Avaí, um dos adversários do Leão nessa briga pela volta à elite do futebol nacional. O Sport é atualmente o 6º colocado do Campeonato Brasileiro da Série B. Tem 38 pontos. Se vencer, vai a 41 e fica a apenas 1 ponto do 4º colocado Vila Nova. Então, para o Sport do técnico Pepa, é fundamental a vitória para encostar de vez no G4 e tentar entrar no grupo dos 4 melhores no domingo, no jogo contra o CRB, que será na Arena de Pernambuco e não na Ilha. Já eu falo sobre isso. Então, vencendo o CRB hoje à noite e no domingo na Arena de Pernambuco, é bem provável que o Sport volte ao grupo dos 4 melhores da competição. Para a partida, o técnico Pepa deve repetir a mesma escalação que iniciou o jogo contra o Avaí. Kaique França, Igor Cariús, Chico, Rafael Thierry, Felipinho, Felipe, Fabrício Domingues, Tite Ortiz e Lucas Lima, Christian Barleta e Gustavo Coutinho. Esse deve ser o time do Sport que vai a campo buscando mais uma vitória na Série B, a vitória de número 12. Já o adversário do Leão, o CRB, é o primeiro time da zona do rebaixamento. É o 17º colocado com 25 pontos. Dos últimos 5 jogos, 4 derrotas e apenas 1 empate. O CRB que terá hoje a estreia do novo técnico. Daniel Paulista foi demitido depois da última derrota e hoje estreia Bruno Pivetti no comando do Galo da Pajuçara. O Bruno Pivetti deve mandar a campo uma escalação bem parecida com a base do Daniel Paulista, mas com 2 alterações. A entrada do Marco Antônio, o volante que está emprestado pelo Náutico e que trabalhou com o Pivetti no Alvirrubro pernambucano, e o Labandeira deve ser titular no ataque. Labandeira, aquele mesmo uruguaio que estava na temporada passada no Sport. Matheus Albino, Hereda, Simon, Luiz Segovia e William Formiga, Marco Antônio, Falcão, GG e Labandeira, Léo Pereira e Anselmo Ramon. Esse deve ser o time do CRB para a partida. Arbitragem de Yuri Elino da Cruz, da Federação Carioca. Também são da Federação Carioca os auxiliares e o VAR. Os auxiliares, Luiz Cláudio Regazzoni e Thaís Fonseca. E o VAR é de Carlos Eduardo Nunes Braga. Então o Sport, às 9h30 da noite, encara a equipe do CRB. Falando do retorno da Ilha do Retiro, a expectativa é que esse retorno acontecesse no jogo de domingo, do próximo dia 15, contra o CRB, partida válida pelo 2º turno. Mas isso não vai acontecer. O Sport já confirmou que o jogo acontece na Arena de Pernambuco. O Sport aguarda alguns laudos do Corpo de Bombeiros. Os bombeiros solicitaram alguns reparos no estádio da Ilha do Retiro. Além disso, não teria tempo hábil para o laudo dos bombeiros e também do choque. E por isso o Sport vai mandar seu jogo contra o CRB no domingo na Arena de Pernambuco. Fica a expectativa se para o dia 18 contra o Goiás o estádio rubro-negro já estará à disposição da torcida. Portanto, o Tarcísio Michel, trazendo as perspectivas para o Sport hoje contra o CRB, confronto importantíssimo que pode aproximar o Sport do G4. É um confronto atrasado da Série B do Campeonato Brasileiro, mas que pode colocar a equipe rubro-negra numa situação muito próxima ao G4, e o Sport ficará ainda com um jogo a menos e ficará a 1 ponto do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. O Sport vai ter pela frente o CRB na primeira partida de 2. Falando assim porque esse é o jogo remarcado da 7ª rodada e o jogo do Rei Pelé é do primeiro turno. O Sport vai ter o mesmo CRB no próximo domingo, já pelo 2º turno, o jogo na Arena.
Mas essa partida em Maceió, o Sport enfrenta um CRB que está na zona de rebaixamento e que vai ter o Bruno Pivetti como novo comandante. E, além desse detalhe, o Sport passa por um processo de ajuste, um processo de equilíbrio, agora com o comando do Pepa. Fez uma partida muito consciente contra o Avaí, ao vencer por 2-0. É claro que precisa pegar um mais na parte da finalização, precisa ser mais objetivo, mas vai ter um adversário que está na zona de rebaixamento. E recentemente o Sport teve uma possibilidade de perder o Zé Roberto, já não vai ter mais, ele continua no Sport e pode ter sim o Zé Roberto como uma opção no time principal, já que o Gustavo Coutinho mais uma vez deixou a desejar no jogo passado, não foi bem, e o Zé Roberto é um jogador que vem tendo uma fase muito boa, jogador que quando entra vai fazendo a diferença, vai fazendo seus gols, e o Sport precisa disso. O Sport precisa se aproximar do G4. O time está a 4 pontos do Vila Nova, que é o atual quarto colocado, tem 42 pontos, e a equipe rubro-negra precisa chegar com tudo. E existe a possibilidade de repetir o time que enfrentou o Avaí na última rodada, né? O Pepa mantendo o Tite Ortiz no ataque, né? Jogando na ponta esquerda, se aproximando do Lucas Lima em alguns momentos e preservando esse estilo de jogo, né? Povoando mais o meio de campo e priorizando a posse de bola. O Sport teve mais o controle do jogo contra o Avaí e assim pode ser contra o CRB, que deve ir para cima, deve buscar o resultado, até porque está pressionado para tentar sair da zona da degola. Mas o Pepa, por sua vez, sabe da importância do resultado, manter a tranquilidade contra o CRB e não ser tão afobado em busca do resultado de qualquer forma, jogar de forma consciente, de uma forma equilibrada, para conseguir engatar uma terceira vitória consecutiva na competição. Kaique França, goleiro do Sport, projeta o confronto de hoje à noite contra o CRB em Maceió. Eles tiveram mudança lá no comando, veio um treinador novo, eles provavelmente vão ter essa motivação a mais, estão querendo sair da posição que eles estão. Eles também têm jogo atrasado, né? Então, assim, também é importante para eles. Então, eu acho que vai ser um confronto equilibrado, mas, como eu falei, o Sport, ele em qualquer jogo, tanto dentro ou fora de casa, ele busca o protagonismo, né? Então, a gente não vai abrir mão daquilo que a gente acredita que a gente tem que fazer no jogo.